Esse é o Alemanha Cash, eu sou o Tomás e hoje nós estamos começando a nossa temporada sobre o idioma alemão aqui no Alemanha Cash. E nada mais, ninguém menos do que Lud está presente aqui para desvendar os mistérios do idioma alemão. Se apresente para o Biergarten, Lud. Hallo, hallo, Leute. Eu sou a Lud Fonseca, para quem não me conhece. Sou especialista no ensino de línguas estrangeiras para falantes do português. Sou mestra, sou doutora e eu dedico a minha vida aí a trazer as línguas estrangeiras para mais perto dos brasileiros, desmistificar os bichos de sete cabeças. E sou fundadora aí do Clube de Alemão e da PunkFi, Clube de Alemão. Hoje a maior escola online de alemão da América Latina, muito orgulho. E a PunkFi, a nossa escola de inglês, que também está arrebentando aí, mudando um pouco os paradigmas do ensino de inglês no Brasil. É isso. Muito bem! Como o Alemanha Cash tem tudo a ver com o idioma alemão, a gente convidou a Lud do Clube de Alemão para a gente gravar. A Lud e o Alex, que vai estar presente aqui nessa temporada também. Mas basicamente a gente reuniu aí 10 temas que a gente acha interessante e pertinente para quem está estudando o idioma alemão. E a gente vai gravar uma temporada aí com 10 episódios aqui no Alemanha Cash falando sobre o idioma alemão. Eu vou listar aqui rapidinho quais serão os temas para vocês não ficarem de fora dos próximos episódios. Então, hoje a gente vai falar sobre por onde começar a estudar alemão. O segundo episódio será o que não pode faltar no seu estudo de alemão. Ferramentas mais úteis para aprender alemão. Essa aqui é importantíssima, a tecnologia ajuda muito no aprendizado do idioma. Estratégias para memorizar o vocabulário em alemão. Estratégias para melhorar a compreensão auditiva, hein? Essa aqui eu quero ver esse episódio, porque isso aqui é um negócio bem complexo, né? Com esses acentos e dialetos todos aí no alemão. Erros mais frequentes. Vamos aprender também a dominar o R. Verbos separáveis, declinações e erros comuns aí na pronúncia dos brasileiros, quais as dificuldades que a gente tem na pronúncia em alemão. Então, para começar hoje, Lud, a gente vai falar sobre o início, né? Por onde começar a estudar alemão. Então, chega de conversa, bora pra pauta. Então, Ludmila, Lud Fonseca, por onde a gente começa a estudar esse tal de idioma alemão? Como é que é a aula 001? Vamos lá, primeira coisa, né? Estou muito feliz de estar aqui, da gente estar falando sobre esse passo a passo do início dos estudos de alemão, porque eu acho que é o primeiro momento em que as pessoas pensam, quero estudar alemão, mas acabo de perceber que não sei o que eu faço para estudar alemão, né? Então, é muito bom a gente poder falar um pouco sobre isso aqui. Se a gente fosse pensar quais são os primeiros passos para quem nunca estudou alemão ou para quem quer estudar alemão, na verdade, vem a pergunta, você já estudou alemão antes? Porque sempre o primeiro passo é saber por onde começar. Muitas vezes a pessoa, estudei alemão há 2 anos atrás, ok. Você sabe qual que é seu nível? Você sabe o que você lembra, o que você não lembra? Então, a primeira coisa é fazer um teste de nivelamento, caso você já tenha estudado alemão, porque você precisa começar a estudar no lugar certo. Agora, para quem nunca estudou alemão, o primeiro passo é sempre qual a ordem dos conteúdos que você precisa estudar. Isso é um negócio que a galera se perde. Por quê? Porque a pessoa pensa assim, vou estudar alemão. Aí vai procurar no YouTube, alemão. Cai de paraquedas num monte de vídeo, de uns vídeos assim, vai lá aprender declinação. No primeiro dia de aula dela, o que é o acusativo? Aí já desiste, né? Já desiste. Exatamente. Aí não, vou pro Instagram e fica vendo aquele monte de videozinho no Instagram e fala, nossa, é difícil demais. Então, assim, você precisa saber qual que é a ordem dos conteúdos que você vai estudar. Se você quiser estudar de verdade, né? Porque tem gente que fala assim, não, quero só ver como é que é e tal, beleza. Exatamente, né? Tipo, se tu vai fazer uma viagemzinha pra Alemanha, quer pedir, sei lá, quanto custa, sei lá, coisa bem básica, assim... Aí você vai no GPT e pergunta como é que eu falo quanto custa, né? Mas, assim, de qualquer forma, você vai saber frases soltas e tal. Agora, quero aprender alemão. Precisa saber a ordem dos conteúdos. Como é que você sabe a ordem dos conteúdos, né? Você tem algumas formas de saber a ordem dos conteúdos. Obviamente, o primeiro deles é se você entrar num curso como o Clube de Alemão, já vai estar tudo na ordem para você. É o jeito mais óbvio. Agora, se você não quiser fazer isso, existem formas, como, por exemplo, uma forma que eu explico sempre. Pega um livro didático de A1, né, do primeiro nível, que é o primeiro livro didático que a pessoa começa a estudar, e
segue a ordem que tá no livro no índice. É uma das coisas que eu mais falo, tipo, é uma dica muito boa. Básico, né? É assim que eu faço, tipo assim, tá lá um livro do básico. Ah, eu nem tenho o livro do básico, Lúcio. Pega um livro, muitas editoras como a editora Huber, né, ela te dá o índice do livro. Aí você pega o índice do livro, mesmo que você não compre o livro, o índice tá lá, aí você vai estar assim, começa pelo alfabeto, aí você vai lá no YouTube e busca alfabeto, aí você vê uma aula do alfabeto, treina aquilo. Aí você vai a próxima é pronúncia do A, e você vai lá e busca isso. Então você consegue organizar seus estudos gratuitamente, se assim você desejar, com uma ordem correta. Agora, sem ordem, é o erro mais crasso de quem começa a aprender. Ainda mais essas estruturas gramaticais que são um pouco complexas, né? Em alemão, que são complexas. Então, se você não aprender a base, você vai se perder tudo depois, né? E lá na frente... porque tem pré-requisito, né? Exato, pré-requisito. Você vai aprender perfect, que é o passado em alemão. Ah, quero aprender o passado em alemão, mas se você não tiver aprendido antes conjugação do verbo sein, conjugação do verbo haben, que é a matéria lá do início, você não tiver noção de como é que faz o participe, você não consegue aprender o perfect. E você, como um aluno, você não sabe disso. Então, o livro ele já te dá uma ordem correta, né? Entendi. E para questão de para questão de pronúncia e tal, que dica que você daria para começar assim? Porque estudar sozinho, esse é o problema, né? Exatamente. Assim, com certeza, uma das perguntas que mais me fazem é: o que eu priorizo? Pronúncia, gramática ou vocabulário? Primeira coisa, pronúncia em alemão é muito fácil. Nossa, Lud, você tá doida? É simples. Eu prometo que é simples. Polêmico. Por que é simples? Porque quando você pega as pronúncias, 95% da questão está resolvida, porque as pronúncias são sempre as mesmas. Tem, obviamente, o fato de que o nosso aparelho fonador, ele não está acostumado a fazer aqueles sons. Isso é uma outra coisa, mas depois que você aprende a fazer aqueles sons, você sempre vai conseguir fazer. Que é uma coisa totalmente diferente do inglês. Eu sempre dou esse exemplo. No inglês, você vê alguma coisa escrita com Y, você não sabe se o Y é I, se o Y é I, e nunca vai saber. Você tem que conhecer a palavra. O alemão, não. Eu tenho aquela letra ali, ela é falada daquele jeito ali. Né? Então... eu sempre começaria a estudar alemão pela pronúncia. Seria, sei lá, minha segunda aula seria pronúncia. A gente tem, inclusive, um curso de pronúncia gratuito, tá, gente? Com todas as pronúncias do alemão, inclusive. É só entrar no clubedealemão.com, sentiu aquela barra assim de ladinho. Como é que chama aquilo? Barra invertida. Aquela barra normal, curso de pronúncia. Tudo sem acento. E você tem um curso completo com toda a pronúncia gratuito, tá? Aí, beleza, estudei a pronúncia, já estou sabendo pronunciar as palavras. Agora, vocabulário ou gramática, né? Os dois, né, gente? Você tem que pensar que o vocabulário é como se fosse a carninha, né? Ou seja, se você tem só gramática, você tem o esqueleto. Mas adianta o esqueleto andando por aí? Não, você precisa do conteúdo por cima daquele esqueleto. Então, investir muito em vocabulário, porque ela é o que destrava. Então, o vocabulário é o que destrava, é o que faz você entender e falar mais rápido. E, ao mesmo tempo, ir estudando gramática aos poucos, como eu falei, a partir dessa ordem lógica aí, né? Então, não é para fazer só um ou só outro. Se você estiver fazendo só um ou só outro, não vai dar certo. Todos esses métodos que falam para você que você vai aprender alemão sem gramática estão mentindo, aquilo que ninguém quer ouvir. Né? Então, não dá. Isso. Mas aí falando da pronúncia, voltando ali, é um idioma que assusta, né? Para quem nunca escutou, parece um negócio bem estranho, né? A sonoridade do idioma não é musical, né? Tão poético como o nosso querido português, né? Que eu sou muito fã. Mas o alemão assusta. Só que, na verdade, foi o que a Lute falou, né? Depois que você sabe pronunciar as partes, ele é muito, eu acho que até mais fácil que o português no sentido de estar mais próximo do que está escrito, né? Porque no português também tem umas mudanças de som ali, S com som de Z, essas coisas todas aí, né? C cedilha com som de S, né? Essas bagunças todas. E em alemão, se você entende a base, você consegue pronunciar razoavelmente bem qualquer palavra, né? Tem alguns fonemas tem que treinar, mas na média eu acho que não é o bicho. Você deu um exemplo ótimo, assim,